Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para deixar vocês bem informados em tudo relacionado ao nosso Vasco da Gama. Eu já peço para você que chegou aqui de repente, não sabe o que está acontecendo, não sabe de onde veio ou para onde vai, se inscreva no nosso canal, é de graça, tá gente? Só apertar o botãozinho inscrever-se, pronto, já ajuda muito o nosso canal. Também compartilhe o nosso conteúdo e deixe o famoso like, o dedinho para cima, o joinha, é de graça, não vai cair o dedo de ninguém, não custa nada e ajuda muito o crescimento do nosso canal. Já quero agradecer a cada um de vocês que vem aqui diariamente mandar a sua opinião nos comentários, é de suma importância, é muito importante para o nosso crescimento, muito obrigado. Quero agradecer também aos membros aqui do nosso canal. O seu José é um grande amigo nosso aí desde o início do nosso canal, praticamente há muito tempo, é membro aqui do nosso canal. Um abraço, seu José, tamo junto, meu guerreiro. Quero agradecer também a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo diariamente, que assistem o nosso vídeo até o final, que compartilham. Muito obrigado. Nada disso que a gente vem realizando dia após dia aqui no canal Vascaíno desde sempre não seria possível se vocês não tivessem aqui nos apoiando. Então, grazie mille, muito obrigado a todos vocês. Então, dito isso, sem muita delonga, vamos dar início então ao nosso vídeo, começando a falar do presidente empossado Pedro Paulo de Oliveira. Quem é esse, Álvaro Silva? Calma, galera, é o nosso querido conhecido aí Pedrinho, né? É o nosso querido Pedrinho, Pedro Paulo de Oliveira. Foi empossado, né, ontem à noite na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vale lembrar que as eleições do clube ocorreram em novembro de 2023 e agora, né, no dia 22 de janeiro de 2024, Pedro Paulo de Oliveira, o grande Pedrinho da Massa, né, tomou posse em definitivo do seu cargo como presidente do nosso clube. O Pedrinho agora tem pela frente alguns desafios, né? Alguns desafios ali que ele mesmo levantou a bandeira durante toda a sua campanha eleitoral, a sua campanha política. Ele afirmou que vai lutar para tentar aí colocar às claras a questão do contrato da SAF do Vasco para com a 777 Partners. Também quer lutar aí para que o Vasco associativo tenha sim mais voz dentro do futebol do Vasco da Gama. Hoje a SAF detém 70% dos direitos econômicos do nosso futebol, sendo assim, assumindo e tomando a frente das diretrizes. O Pedrinho pretende mudar essa situação, que o Vasco tenha mais voz, que o Vasco ainda seja respeitado, mesmo sendo aí detentor minoritário com 30% da SAF, o Vasco tem direito à voz e o Pedrinho quer fazer valer aí a voz do nosso associativo dentro da SAF do nosso Vasco. Além desses desafios, o nosso presidente eleito também tem o desafio de tirar do papel, de colocar em prática a reforma da nossa nova colina histórica de São Januário. Tem também o desafio aí desse imbróglio envolvendo a concessionária do Maracanã. Tem também outros desafios que envolvem não só futebol de campo, mas o futebol de 7, esportes paraolímpicos, esportes olímpicos, natação, remo, atletismo, basquetebol, futsal. Tudo isso ainda pertence ao nosso Vasco, então tudo isso se torna sim um desafio para o Pedrinho. Então boa sorte para ele nesse pleito aí, nesses 3 anos sobre mandato, nesse triênio, melhor dizendo, 23, 24 e 24, 25 e 26 serão os 3 anos de mandato do Pedrinho. Ele terá pela frente esses desafios, né, para tentar desdobrar aí a favor do nosso clube. E agora, para não ficar somente nas minhas palavras, meus amigos e minhas amigas, eu vou colocar na tela uma sequência de vídeos para vocês assistirem, acompanharem. Vou abrir aspas para o Pedrinho, que fez o discurso ali assim que tomou posse, né? Vou colocar outros vídeos do próprio Pedrinho falando de alguns projetos que ele tem, das ideias sobre a SAF, sobre São Januário, tá? Vou colocar tudo isso. Logo na sequência, eu vou colocar também o Edmundo, amigo de Pedrinho, que estava ontem presente lá na posse, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na nossa sede náutica. Vou colocar ali o Edmundo falando. Vou colocar também o Renato Brito, que é o segundo VP geral, né, do Vasco da Gama, o novo segundo VP geral. Renato Brito falou bastante sobre a questão da reforma de São Januário. Vou colocar também para vocês aí o novo vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama,
Paulo Salomão, e vale lembrar que eu vou colocar também, na hora que o Paulo Salomão foi conceder uma entrevista ontem, um grande benemérito do Vasco da Gama, o senhor Otávio Gomes interrompeu a entrevista e descascou um abacaxi ali, ó, na frente do Paulo Salomão. Eu vou colocar isso para vocês assistirem. E é o seguinte, né? O Edmundo também teria revelado aí hoje pela manhã que ele vai participar de um conselho que será criado no Vasco da Gama por grandes figuras do nosso clube, né? Edmundo então já afirmou que vai fazer parte desse conselho. Então eu vou abrir aspas para toda essa galera aí e já volto aqui para a gente continuar o nosso vídeo. Falando um pouquinho do momento atual, a gente sabe que a associação ela tem infelizmente se apequenado e sendo desrespeitada. E mesmo jogando futebol e sendo atleta, eu sempre ouvi falar do que era isso tudo aqui. E me incomoda muito a associação ser desrespeitada. Me incomoda demais. E vendo o que está acontecendo, a gente não percebe um avanço nos principais objetivos do clube, que é um desempenho desportivo, estrutura, dívida, responsabilidade social, representatividade junto às entidades. Eu quero dizer a todos vocês que estão aqui que a minha função como presidente é fiscalizar, é cobrar, é ser proativo, é ser transparente na relação com a SAF. E é isso que eu vou fazer: cobrar, fiscalizar, ser proativo e ser transparente com o torcedor, sócio ou não, mas que aposta em mim toda a transparência de tudo que tem acontecido com o Vasco. Eu vou defender a instituição sempre, e eu preciso de todos vocês. É uma missão nossa e não minha. Para ficar claro, eu sempre digo que provavelmente eu não estou nem entre os top 10 da história do Vasco. Inclusive a gente tem aqui que é top 3, está entre os top 3 da história do Vasco, que é o Edmundo. Mas eu sei também que eu ocupo um lugar muito especial no coração do torcedor. Eu sei que o torcedor olha para mim e vê muita verdade, principalmente se tratando de Vasco da Gama. E eu vou honrar isso até o último minuto que eu tiver nessa cadeira. Para ficar claro e para finalizar, ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém. Nós somos o Vasco. Muito obrigado a todos. Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né? Como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, né, ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Enfim, não teve esse contato, né, de planejar algo. Sim, contatos normais de um alinhamento, de uma tentativa de aproximação. A minha obrigação como presidente associativo é proteger a associação. Uma dos meus deveres é fiscalizar, cobrar. Então, assim, não tenho o que temer. Se é tudo em prol do Vasco, se é o melhor para o Vasco, se está tudo andando dentro do que manda, o figurino, tudo ótimo, ponto, simples assim.
E eu vou estar sempre aberto e à disposição para o diálogo acontecer, para a gente fazer um Vasco forte. Essa pergunta é excelente porque não existe Vasco da Gama, Vasco SAF, Vasco é Vasco. Por mais que hoje, né, de forma contratual, o Vasco associativo é minoritário, tem 30%. A torcida do Vasco nunca vai falar Vasco associativo, Vasco SAF, Vasco é Vasco. O que eu posso fazer o que eu fiz desde o primeiro momento que eu me coloquei à disposição lá atrás ainda, quando eu era comentarista, e fui convidado para alguns diálogos e através desses diálogos a oportunidade de me tornar um diretor executivo ou esportivo. Em algum momento isso engasgou, ficou preso e hoje eu me torno presidente. Então eu estou completamente à disposição para que o diálogo aconteça. Isso é muito claro. Eu só não posso botar uma arma na cabeça de ninguém e pedir para fazer parte de um planejamento. Eu não posso chegar lá e falar: por que vocês não me perguntaram sobre onde vai ser a pré-temporada, né? Sobre contratações, qual a avaliação técnica que eu faço dentro do meu conhecimento, para quem deve ficar, para quem deve sair, qual o investimento. Eu não fiz parte disso. Hoje eu estou empossado. Eu gostaria de ter tido uma conversa prévia para fazer parte de um planejamento esportivo. Ah, Pedrinho, mas você tem 30%. Não existe sociedade onde você seja minoritário que você não tem voz. Eu não posso fazer um planejamento tendo um sócio que tem 30% e depois avisar: vou fazer isso. Não. Ele tem que ser comunicado, ele tem que participar, tem que ser ouvido. Agora, a decisão é do majoritário, sempre. Então, assim, eu vou estar à disposição sempre para colaborar. A minha luta é pelo Vasco. É simples, assim, muito direto. Eu luto pelo torcedor, por toda a história do Vasco. Quando vem, obviamente, uma empresa com muito respeito, compra o Vasco, não está comprando só um clube, está comprando história, título, tradição, e está comprando um patrimônio gigantesco, que é o seu torcedor. E é por eles que eu estou aqui. Eu sei muito bem o que o torcedor espera de mim. É o teu compromisso com a instituição. É simples assim, eu quero fazer as coisas para ajudar. E estou disposto, eu só não posso obrigar ninguém a nada, né? Só isso. Fala um pouco sobre a reforma de São Januário, como que você olha isso, a necessidade de São Januário ter mais público, mais renda também, isso ajuda também associativo. Então, a gente viu o crescimento do Palmeiras, o crescimento do Atlético Mineiro, depois da construção das suas arenas, né? O torcedor do Vasco tem lotado São Januário com alguns dias de antecedência. E aí há com certeza a necessidade de que a gente tenha umas acomodações melhores, um público maior, valorizar o entorno, trabalhar também socialmente na Barreira. Eu morei ali, cara, então para mim é um dos melhores lugares do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a violência está por todos os lados. Então a gente tem que, a partir do estádio, melhorar a vida social de todas as pessoas que moram ali no entorno de São Januário, que são pessoas sensacionais, né? Se a gente for falar em proporção, mais de 99% são pessoas do bem que merecem um conforto de um estádio bacana. Mas, sinceramente, a gente ainda está engateando no projeto, né? E aí vem agora o processo de captação, mas com certeza a reforma de São Januário vai começar na gestão do Pedrinho. O futebol do Vasco. Com licença, eu sou grande benemérito do Vasco há 50 anos. Quantos anos o senhor tem de Vasco? Não, eu estou falando, você é bem intencionado, mas o Vasco foi vendido a um traficante. O Vasco foi vendido para um Salgado, que roubou o Vasco. Além de ser um grande pederasta, ele roubou o Vasco. Essa é a verdade. Eu fiquei 72 horas preso para fazer oposição a ele. Quem ganhou a eleição da outra vez não foi ele. Ele roubou a eleição. O senhor me perdoe, o senhor é bem intencionado, mas não vai acontecer nada. Você vai anular a venda do Vasco? Se o senhor for anular a venda do Vasco, aí eu acredito que eu acho que... Desculpa, desculpa. Depois você quiser falar com ele, não tem problema nenhum. Não, eu peço desculpa a ele, porque eu estou interrompendo a entrevista dele. Meu amigo, tem 50 anos de Vasco, talvez ele seja superioridade.
Por mim acabou. Você vai ocupar também uma das cadeiras. Ele foi enviado à Câmara e agora a Câmara vai fazer toda a análise legislativa dele para que ele vá à votação. Muita gente fala assim, o Pérez já está aprovado. Não está aprovado. Na verdade, esse processo ele é feito tudo pela Câmara e depois vai a sanção do prefeito. Está nessa fase. A Câmara está de recesso, como todo mundo sabe. Esse PL, ele conversa com o plano diretor da cidade, que acabou de ser aprovado, então naturalmente houve esse período de maturação até o plano ser aprovado, e agora a gente volta à carga com ele, já tem algumas reuniões marcadas com vereadores, vamos chamar assim, da bancada Vasco, né, que a gente imagina que levarão e apoiarão os nossos pleitos. O PL tem que passar por um processo legislativo de câmaras, de aprovação, algumas comissões, na verdade, dentro da Câmara. Há uma esperança nossa, uma expectativa que ali, em abril, a gente consiga ter esse PL de fato aprovado e sancionado pelo prefeito. A gente até brinca com uma marca ali de 7 de abril, que é uma das marcas históricas do Vasco. Não sei se vai dar tempo, porque a Câmara só volta do recesso depois do Carnaval, mas é uma expectativa. Agora, o que eu posso falar para vocês, pessoal, é o seguinte: a entrega de São Januário, a reforma de São Januário é a principal entrega da nossa gestão. Então a gente está 100% comprometido nela e não faltarão esforços para que saia do papel no mais curto prazo. Então, a gente, na qualidade de sócio, eu imagino que a conversa, o diálogo, deve ser um diálogo de construção. E o Pedrinho sempre pregou essa união, essa construção. Ele é uma pessoa que o currículo dele fala por si só. Ele tem uma capacidade enorme em aglutinar, em somar, em ajudar a SAF. Ele mesmo disse que tinha sido inclusive convidado para atuar profissionalmente para a SAF. Então, ele na qualidade de representante dos sócios minoritários, ele tem toda a condição de poder trazer essa união, trazer esse conhecimento que ele tem, não só o conhecimento de campo, como o conhecimento do esporte, do futebol. Dito isso, galera, vamos virar a chavinha, vamos entrar agora num assunto que todo mundo gosta nesse início de ano, quando se fala de janela de transferências, é o mercado da bola, né? Ontem à tarde saiu uma informação bem quente aí, galera, de que é o seguinte, né? Um jornal turco lá da Turquia, obviamente, estaria colocando, dando aquela cavadaça, né, galera? Para um jogador que joga lá no Fenerbahçe da Turquia, que ele poderia pintar em 3 clubes aqui do Brasil. Diga-se de passagem que esses 3 clubes aqui do Brasil são os 3 que mais vêm gastando nos últimos 2 temporadas aqui no nosso futebol, que é o nosso Vasco, o Palmeiras e o Internacional de Porto Alegre, né? Então, a mídia lá, o jornal lá da Turquia, que cobre o dia a dia esportivo lá, deu uma cavadinha aí dizendo, né, que o Fred poderia deixar o Fenerbahçe para vir atuar no futebol brasileiro, até mesmo por empréstimo. Bom, se é verdade ou não, a gente não sabe, né, galera? Mas é o seguinte, fato é que a gente sabe que o Fred é brasileiro, ele tem 30 anos, é um jogador relativamente, entre aspas, aí novo, uma idade muito boa ainda, 1,69 m, arredondando 1,70 m, é canhoto, chuta com o pé esquerdo, joga como volante, meia central ou até mesmo como meia, né, ali bem centralizado no meio campo, né? Já nessa temporada 23-24 entrou em campo em 42 ocasiões, 42 jogos, não marcou nenhum gol, mas já deu 12 assistências, né? Os números dele aí são bacanas, a cada aí, vamos colocar aí, a cada 10 jogos, 9 jogos, ele dá uma assistência para um volante, né? Não tá ruim, né, galera? Ele teve passagem pela seleção brasileira por 32 partidas, né? Já jogou 32 jogos com a camisa da seleção brasileira, foi convocado pela primeira vez em 2014, fez a base dele aqui no Internacional de Porto Alegre, em 2012 se profissionalizou pelo mesmo, em 2013 foi transferido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, em 2018 ele teve seu melhor contrato, seu melhor momento na carreira, onde atuou com a camisa do Manchester United da Inglaterra, e em 2023, ano passado, né, em agosto do ano passado, se transferiu para o Fenerbahçe da Turquia, clube ao qual ele tem contrato até dia 30 de junho de 2027, tá, galera? Então ainda tem pelo menos mais 3 anos de contrato aí com o Fenerbahçe da Turquia. Dentro dessa situação, ele está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 19 milhões de euros, traduzindo para o real, 100 milhões de reais, né? Então, galera, vamos lá, né? Na temporada 23-24 ele vem sendo titular, vem dando assistências, o Fenerbahçe pagou caro nele, ele está bem avaliado no Transfer Market, né, galera?
não acredito que seja verdade essa cavada aí. Agora, se chega o Fred no Vasco também, muita gente tem ranço dele. Ah, na Copa do Mundo não fez nada, e na seleção, e não sei o que. Realmente, na Copa do Mundo ele não foi aquilo que a gente esperava. Agora, no Manchester United ele teve um bom momento. Antes dele chegar no Manchester United com a camisa do Shakhtar Donetsk, né, ele arrebentou também em certo período. Foi por isso que o Manchester fez a aquisição dele, né? Depois foi para o futebol turco, né? Ainda ali numa segunda prateleira do futebol europeu, mas eu acho que chegaria no Brasil e jogaria bem sim, na minha opinião. Mas na minha opinião também eu acho que não passa aí de uma cavada daquelas, né? Vamos aguardar, quem sabe, né, meus amigos? Agora é o seguinte, né, galera? Ontem à noite a bola subiu, a bola subiu ontem à noite pelo NBB, o nosso R10 Score. Vasco da Gama entrou em quadra ontem à noite e nós vencemos a equipe do União Corinthians pelo placar de 89-77. Então, pelo basquetebol, o Vasco vence mais uma no NBB, né, galera? 3 vitórias consecutivas. Ótimo retrospecto do nosso clube. E o jogador Marquinhos, né, foi eleito aí o melhor jogador da partida. A estrela da partida foi o Cestinha também, marcando 32 pontos e dando 7 assistências. Vocês observam na tela, ele que recebeu o troféu estrela do jogo aí da Estrela Bet, a patrocinadora master do nosso basquetebol. E agora é o seguinte, né, galera? O nosso R10 Score Vasco da Gama vai dar uma pausa pelo NBB, porque no próximo domingo também, aí no dia 28 de janeiro, o nosso Vasco vai entrar em quadra. Isso mesmo, gente, tem jogo aí pela Copa Super 8, tá? R10 Score Vasco da Gama contra a equipe do Paulistano, domingo, 11 horas da manhã, 28 de janeiro, em São Januário. Então não deixe aí de garantir o seu ingresso, entre já aí ou lá no Instagram do R10 Score Vasco da Gama ou no site oficial do nosso clube. Vasco da Gama e Paulistano pela Copa Super 8, 11 da manhã no ginásio de São Januário. Vale lembrar que no mesmo dia o nosso maior rival Flamengo enfrenta a equipe do Bauru 4 horas da tarde. O vencedor de ambas as partidas vão se enfrentar nas semifinais da Copa Super 8, que vão pegar do outro lado no chaveamento, que é o Minas, que enfrenta a equipe do Fortaleza Basquetebol, e depois o Franca enfrenta a equipe do Unifacisa. Então o vencedor de Vasco da Gama e Paulistano enfrenta o vencedor de Flamengo e Bauru em uma das semifinais. Depois o Minas, né, o vencedor, de Minas e Fortaleza enfrenta o vencedor de Franca ou Unifacisa pela outra semifinais. Aí sim, quem ganhar, né, chegando às finais da Copa Super 8. E o nosso Vasco volta às quadras pelo Novo Basquete Brasil, a competição nacional, no dia 9 de fevereiro, ainda jogando aqui no Rio, no ginásio de São Januário, num clássico contra a equipe do Botafogo. Galera, dito isso, agora virando a chavinha, né, meus amigos e minhas amigas, a seleção da segunda rodada do Campeonato Carioca de 2024, eleita pela galera, contou, né, nessa rodada com a presença de 2 jogadores do nosso Vasco da Gama, o menino Cauã Barros, volante, meio campista, e o meia atacante Luca Orediano, que vem arrebentando desde que começou o Campeonato Carioca, né? São 2 partidas, ele já conta com gols, assistências, vem jogando muito bem. Já há quem esteja pedindo Luca Orediano novamente para que ele fique no Vasco. Eu quero que ele fique, muitos torcedores querem também que ele fique, só que a gente fica chateado em saber que o atleta, de certa forma, deu uma desdenhada do nosso país, do nosso time, da nossa torcida, e torceu o nariz e quer ir embora. Agora, se ele botar a cabeça no lugar e quiser ficar, eu acho que bola ele tem, né? E ele tem tudo para jogar muito mais com a camisa do nosso Vasco esse ano do que ano passado. Já está adaptado, já está acostumado, né? Enfim, então fica o registro. Meus parabéns para o Cauã Barros e Luca Orediano, que entraram, né, nessa seleção da galera da segunda rodada do Campeonato Carioca. Agora a gente virando a chavinha, né, ontem à tarde, na verdade, no início da noite, foi anunciado pela diretoria do Vasco da Gama a demissão do ex-treinador do nosso Sub-20, William Batista, ele que também esteve à beira do gramado nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, à frente da nossa principal equipe, né? Ele acabou sendo demitido na tarde de ontem, algo que pegou todo mundo de surpresa, de uma maneira meio nebulosa, meio misteriosa. Fato é que na manhã de hoje o Vasco da Gama já anunciou o outro treinador para o Sub-20, tá, gente? Ele será aí
o Rafael Paiva. Rafael Paiva foi anunciado, como eu já mencionei, hoje pela manhã no nosso Vasco da Gama. Ele já teve uma passagem aqui no Vasco, trabalhou no nosso Vascão até 2021, quando deixou o nosso clube para ir trabalhar no Palmeiras, aonde se sagrou multicampeão pelo Sub-17, Sub-20, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou Supercopa, Campeonato Paulista, ganhou bastante coisa por lá. Com isso, a 777, né, entendeu que o ciclo de William Batista aqui na base do Vasco teria se encerrado para a chegada aí do Rafael Paiva. Agora vale também a gente deixar o registro que o Rafael Paiva já trabalhou com o Alexandre Matos no Paraná, lá no Atlético Paranaense, e trabalhou também no Palmeiras, né, galera? E agora está chegando aí para ser o novo treinador do nosso Sub-20 do Vasco. Eu, particularmente, não tenho nada contra o Rafael Paiva, ele já até trabalhou aqui no Vasco, foi trabalhar no Palmeiras. Aí o pessoal fala assim, mas trouxe um técnico vencedor, porque o Palmeiras ganhou tudo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ok, só que o Palmeiras está ganhando tudo na base, não é por conta de um técnico. Não é por conta disso. O Palmeiras está ganhando tudo na base porque tem muito dinheiro rolando por lá, né? Lá no Palestra Itália, tem muito dinheiro rolando por lá. Então, além do time principal estar voando, os times de base também estão voando. A estrutura de lá é top, né? O salário é tudo em dia, todo mundo ali da base já tem contrato, e contrato alto. Eles pegam os melhores jogadores do interior do futebol paulista, que a gente sabe que hoje no Celeiro Nacional é um local muito fácil de achar grandes joias no nosso futebol, ali no interior do futebol paulista. Então, para o Palmeiras, não é um treinador que fez eles ganharem aquele tanto de títulos que eles estão ganhando aí todos os anos. São jogadores que estão lá. Então, na minha opinião, nada contra o Rafael Paiva, mas eu fiquei triste, chateado a forma como o William Batista foi demitido do Vasco. Aí o Emiliano Dias, né, o nosso filho do nosso treinador Ramon Dias, fez uma postagem nas suas redes sociais na manhã de hoje, né, agradecendo ali, mandando uma mensagem positiva pro William Batista. Então, abre aspas para Emiliano Dias, vocês já acompanham a arte na tela. Tamo junto, bruxo. Foi um prazer trabalhar contigo. Você é um craque. Emiliano Dias falou isso para o William Batista, que respondeu para ele de imediato: obrigado, irmão. Vocês são fantásticos. Foi uma honra. Ponto, fecha aspas. Então, observem, né, que a notícia que a gente teve ontem à noite de que Ramon Dias e Emiliano Dias não teriam gostado da saída de William Batista é justamente por isso, porque eles se davam muito bem dentro e fora de campo, mas vida que segue, sorte para o Rafael Paiva, nada contra ele, vou reiterar mais uma vez, e mais sorte ainda para o William Batista, né, ele que recusou propostas para treinar clubes profissionais da Série B do nosso futebol, para continuar na base do nosso Vasco, e acabou sendo demitido dessa forma. Então, fiquei um pouco chateado, mas vida que segue. Agora, galera, pegando o gancho, falando um pouco da SAF do nosso Vasco, melhor dizendo, da 777 Partners, a partir dessa próxima quinta-feira, no dia 25 de janeiro, devem chegar ao Rio de Janeiro Johannes Spurs e Marcel Kloss, tá, gente? Ambos são diretores da 777. Eles chegarão ao Rio nessa próxima quinta-feira para acompanhar a janela de transferências do Vasco da Gama, as negociações que o Vasco vem fazendo, tanto de jogadores que podem chegar ou de jogadores que podem sair, e também o dia a dia do nosso clube ali para com a SAF. Ou seja, vão marcar presença, vão fiscalizar. Agora, eu acho interessante que já tem canal por aí passando pano. Mas isso aí é normal. A cada 2, 3 meses os gringos vêm aqui. Eles já fazem isso com todos os clubes da 777 mundo afora. O engraçado, que sabe que eu acho que é normal também? Eles sempre vêm aqui no Vasco quando o Vasco está pertinho de sacramentar uma venda com valores altos. Isso é bem interessante. Na outra vez eles vieram aqui no Vasco quando o Vasco estava sacramentando a venda do Pedro Raul e do Egnaldo, né? E na hora de contratar jogador e de botar a cara a público, todo mundo sumiu, rachou fora lá para os Estados Unidos. Aí dessa vez agora, eles estão vindo aqui para o Vasco. Engraçado, na semana que surge a notícia de que Marlon Gomes pode ser a maior venda da história do Vasco da Gama, em torno de 60 a 87 milhões de reais, né? O Vasco está negociando com o Shakhtar Donetsk, e logo após alguns dias da gente ter anunciado a saída do Gabriel Peck, aí esses caras vêm aqui fiscalizar o quê? Eles vão vir aqui para atrapalhar o trabalho do Alexandre Matos, porque sinceramente é uma palhaçada essa 777 que contrata um diretor de futebol que fica negociando com um monte de jogadores, um monte de clubes, botando a cara, dando a cara a tapa, falando de valores, base salarial, luvas, enfim,
tudo para chegar na hora a 777 fazer a mesma patifaria de sempre, né? Sempre vetando porque não have money, porque não tem dinheiro no caixa e é sempre essa mesma enrolação, janela após janela aí, quando se trata da nossa 777. Álvaro Silva tá falando então que o Vasco não contrata, que tá ruim. Não, não é isso. O Vasco até contratou sim. Trouxemos o João Vitor, trouxemos o Adson, trouxemos o Robert Rojas e o David. Mas vamos com calma, né, gente? Porque o David, a gente sabe, não era unanimidade lá no Internacional. Também não era tão unânime assim no São Paulo. É um jogador mediano que pode arrebentar no Vasco? Pode. Chegou no nosso clube por empréstimo. Então o Vasco não gastou nada para trazer ele. Do jeito que a 777 gosta. Robert Rojas, parecido, só que ele tinha um pouco mais de prestígio lá no River Plate. Ah, Alvo, mas ele não prestava no River, vai prestar no Vasco? Não, não é isso, gente, porque lá no River tem um elenco já com grandes jogadores, por isso ficou meio inchado. Por isso o Robert preferiu sair para jogar para ter mais oportunidade jogando. É um bom jogador, mas também chegou de graça. O Vasco só gastou dinheiro efetivamente para trazer o João Vitor e o Adson, que são valores que grande parte da torcida contesta. Não pelos atletas, mas pelos valores. Parecem aí, que, né, segundo alguns torcedores, parece que não bate. Então, diante de toda essa situação, até agora o Vasco só efetivamente contratou 2 jogadores, né, galera? E na verdade a gente ainda perdeu o Gabriel Peck. Então, assim, na verdade, só contratamos um e trouxemos outros 2 por empréstimos e estamos vendo aí a iminência saída, né, de Luca Orediano, a iminência saída de Marlon Gomes e outros atletas que ainda podem deixar o nosso clube. Com isso, a gente começa a ver vagarosamente o Fluminense anunciando reforço atrás de reforço. Anunciaram hoje Douglas Costa com um contrato de produtividade, chegou a custo zero. Anunciaram também estão fechando também com o Davi Terans. Anunciaram já o Renato Augusto. Quer dizer, o Mulambo da Gávea está negociando daqui e dali, o Botafogo está trazendo também, está negociando lá com o Alan e o Vasco, né? O Vasco avança nas tratativas, um passo depois das 2 passos atrás, justamente por conta dessa galera que eu estou falando aqui, Johannes Spurs e Marcel Kloss, são os diretores aí da cúpula, da alta cúpula do futebol da 777. Eles vêm cheirar o que aqui no Brasil? Sabe o que eles vêm cheirar aqui no Brasil? Eles vêm encher o saco, tá? E para fiscalizar, para marcar presença, porque o Pedrinho assumiu ontem e falou que quer estreitar os laços e quer mudar muita coisa. Então, eles já estão vindo para o Brasil para marcar território, para mostrar que quem manda é a 777. Essa é minha opinião. Agora, tomara que eu esteja totalmente errado, para de repente, daqui uma semana, 10 dias, esse tal desse Johannes Spurs aí, dá o aval, dá o ok e chegar a 2, 3 grandes jogadores no Vasco. Galera, dito isso, é o seguinte, vamos virar um pouquinho a chavinha, já eu volto a falar do mercado da bola. O nosso eterno ídolo, camisa 10, Roberto Dinamite, que veio a óbito, a gente recebeu uma homenagem a ele em São Januário, que é a sua estátua, né? Foi eternizada atrás do gol ali da ferradura do nosso estádio. Vocês já observam a imagem, a estátua do nosso Bob Dinamite recebeu uma nova base, né? Vocês estão vendo aí, ficou bem bacana, mais bonita, em 360 graus em volta de toda a estátua, né? Com as escadinhas, dá para as pessoas subirem para tirar foto. Ficou mais bacana assim, né? Nada mais do que merecido ao nosso eterno camisa 10. Agora, galera, voltando aqui ao foco, voltando a falar do mercado da bola, que eu tava falando para vocês, né, gente? Essa situação aí deixa a gente um pouco chateado, sabe por quê? A gente vê, por exemplo, o Luciano Rodrigues, que estava ali pertinho de acertar com o Vasco, agora está muito próximo de acertar com o River Plate da Argentina. Saiu notícia ontem de que os argentinos colocaram na mesa algo em torno de 12 milhões e meio de dólares, né, na casa aí de quase 60 milhões de reais, para tentar adquirir 50% dos direitos econômicos do Luciano Rodrigues. Vamos aguardar, a gente não sabe se é verdade ou não. Fato é que, se for verdade, se for sacramentado, a gente perdeu aí tomando um chapéu, né, do River Plate, porque a 777 não colocou o dinheiro na mesa, né? Aí tem, por exemplo, a situação do Carlos Palacios, aí a 777 adora, né? O Carlitos Palacios, que pertence ainda, o Vasco ainda detém um pouco ainda dos direitos econômicos do atleta, ele tá lá no Colo-Colo do Chile, surgiu uma informação há poucos dias de que ele teria sido oferecido ao Boca, e ontem surgiu a informação de que, na verdade, o Boca Juniors quer sim a contratação de Carlos Palacios. Com isso, caso o chileno seja transferido para o futebol argentino, o nosso Vasco ainda pode lucrar um dinheiro, porque o Vasco ainda detém um
percentual em relação ao meia chileno. Aí, por exemplo, tem a situação do Juan Esforza. Ontem, o presidente do News Old Boys afirmou que já considera as tratativas de negociações pelo volante argentino já dadas como encerradas, porque o Vasco da Gama, segundo o presidente do News Old Boys teria afirmado ontem, o Vasco não teria procurado o clube para dar reinício à negociação. Então, ou seja, a gente vê mais uma negociação do Vasco melando, né, galera? Então a gente começa a ver vagarosamente algumas negociações de nome de certo impacto, de certo calibre, que chegariam para mudar o nosso time de prateleira. Vagarosamente essas negociações vão evaporando, vão melando, e vagarosamente também começam a surgir notícias de que jogadores vão deixar o Vasco, de que tem mais jogadores aí do Genoa, jogadores aí que estão encostados em alguns clubes que o Vasco está querendo contratar a custo zero, e jogadores aí com 30 e tantos anos, às vezes não tem 30 e tantos, mas tem 26, 27, com um histórico enorme de lesões. Você pega o scout desses atletas nos últimos anos, os números deles não dão credenciais para eles vestirem a camisa do nosso clube, então fica muito difícil, né, da gente credibilizar, da gente apoiar, da gente assinar embaixo da SAF do nosso Vasco. Álvaro Silva, então você está tumultuando, você está querendo dizer que a 777 está fazendo tudo errado? Não, não é isso, galera, eu não quero tumultuar, também não acho que está tudo errado, agora acredito que não está no melhor dos mundos, aquele mundo ao qual eu e você, torcedor e torcedores, esperamos, porque, por exemplo, ô Álvaro, não adianta o Vasco sair contratando 7, 8, 10 jogadores ruins, depois ficar aquele monte de perna de rato ganhando muito dinheiro aqui no Vasco e a gente brigando para não cair. Concordo plenamente, a gente já viu esse filme nas últimas 2, 3, 4 temporadas aí, todo ano desmontando e montando elenco, essa loucura atrás de caminhão, 10 jogadores, se juntar todos você não consegue salvar um. Isso eu concordo. Agora, o que não dá para acontecer também é a gente só ter contratado efetivamente, que são do Vasco, 2 jogadores, perdemos o Peck, que não era emprestado, que era do Vasco, a gente pode perder o Marlon Gomes, que também é do Vasco, ou seja, vamos ficar empatados, a gente volta a estaca zero da forma que a gente terminou o ano. Continuamos precisando de reforço, por quê? Com o Gabriel Peck no nosso elenco, a gente já precisava de reforço. Com o Marlon Gomes no nosso elenco, a gente continua precisando de reforços. Sem esses 2 jogadores no nosso elenco, a gente vai precisar mais ainda de reforços. E aí a gente vê que a 777 é muito rápida, é muito ágil, não tem burocracia, não tem palhaçada nenhuma na hora de vender o jogador. É um instalar de dedos, é telefone pra cá, telefone pra lá, fez o Pix, o jogador vai embora, o dinheiro entra no Vasco. Isso é muito rápido, a 777 tá de parabéns na hora de vender jogadores. Agora, para contratar é uma novela, é uma palhaçada sem tamanho, né? O nome do atleta tem que passar na mão de 50 pessoas diferentes, aí quando chega lá na mão da última pessoa, volta lá na estaca zero, porque o Josh não tem dinheiro, e a gente fica sempre enganando o torcedor, se enganando. Eu fico botando a minha cara aqui todos os dias para falar para vocês as notícias do nosso Vasco, sendo que no final das contas é sempre mais do mesmo e falácias em cima de falácias. Querem ver um exemplo disso? Todos nós depositamos um caminhão de esperanças em cima do Alexandre Matos. Não estou falando mal nele, ainda acredito no trabalho dele, é um baita profissional e eu fiquei muito feliz quando ele chegou. Aí a gente começa a ver o quê? O Alexandre Matos amarrando as negociações, quando falta só o pagamento, só o Pix, a 777 recua e a negociação trava. Então com isso a gente começa a ficar com medo. Aí é por isso que a gente começa a ver na mídia, Alexandre Matos na seleção, Alexandre Matos no Corinthians, Alexandre Matos no Atlético Mineiro. Não é à toa que a mídia fica cavando essas situações, porque tá todo mundo vendo o desconforto que está sendo gerado dentro do Vasco. Por conta disso, todo mundo que o homem tenta contratar, a SAF não deixa. Agora, na hora de vender, eles querem vender por valores exorbitantes e vendem rapidinho. Para contratar um jogador de 10, 15, 20 milhões de reais é uma novela. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora do Vasco, qual é o jogador pronto que chegaria hoje para jogar com a camisa do Vasco, como camisa 5, camisa 7, camisa 8 ou camisa 9, titular, que o Vasco vai trazer hoje no mercado sem gastar dinheiro? Digam para mim, gente, não temos esse jogador pronto que você joga a camisa para cima e fala para os caras assim, o número que vocês pegarem pode jogar e entra lá no campo e resolve. Não tem, é caro. Jogador que resolve jogo, jogador que ganha jogo é caro. Por exemplo, Dimitri Payet, o Vasco contratou ele, chegou no nosso clube a custo zero, não é verdade? É verdade. Porém, todavia, entretanto, 1,5 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, porque o cara joga bola, jogador bom, é caro. Outro exemplo, Léo Jardim, melhor goleiro aí no ano passado, aí, junto com o Lucas Perry no futebol brasileiro, no futebol nacional, no Campeonato Brasileiro. Custou papo de 10 milhões de reais. Todo mundo reclamou, até eu reclamei quando o goleiro chegou aqui no Vasco.
Hoje a gente observa que teria... Hoje todo mundo fala assim, eu compraria o Léo Jardim de novo 2 ou 3 vezes se fosse necessário de olho fechado. Por quê? Porque ele já se mostrou que ele é bom, jogador bom, é caro, né? Por exemplo, o João Vitor, o Vasco pagou 30 e tantos milhões nele. Se no final de 2024 o Vasco terminar lá com vaga na Libertadores, o João Vitor, xerifão, capitão do nosso time, arrebentando, todo mundo vai falar assim, porra, perfeito investimento. Só que foi o quê? Um jogador caro, custou mais de 30 milhões aos cofres do Vasco. Então, jogador que vai chegar para resolver a responsabilidade, para matar no peito, não é de graça e também não é 2, 3 milhões de reais. É jogador caro. Jogador que vem de graça, ou que vem da base, ou que o Vasco compra, com todo respeito, que o Vasco compra de um Náutico, de um Santa Cruz, de um Sport Recife, de repente de um Caxias do Sul, de um Ipiranga, com todo respeito aos clubes menores, jogadores assim que chegam no nosso Vasco, também são uma aposta. O Vasco paga lá 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, né? É uma aposta. Pode vingar e pode arrebentar, como pode também não sair daquilo. Querem ver um exemplo? O caso do Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca no ano passado. A SAF do Vasco enrolou 10 anos para colocar 500 mil reais na conta do atleta para ele vir jogar no Vasco. O Fluminense chegou lá, colocou o dinheiro, ele foi pro Fluminense. Não virou aquilo tudo que todo mundo esperava, mas também não é uma decepção. Então, dentro daqueles valores ali, valeu até que valeu o investimento. Agora, não dá pra gente montar um time só com jogadores assim. Porque, por exemplo, o Fluminense levou o Lelê para ser um reserva do Cano, ponto. O titular dos caras é o Germancano e o menino lá, o John Kennedy. Então eu acho que é assim que funciona. Aí aqui no Vasco não, a gente vê pro time titular chegando apostas que estavam encostadas aqui ou acolá ou que não vem jogando para chegar e resolver, sendo que esses camaradas que estão chegando entre aspas com staff de aposta, coisa e tal, eram para chegar para compor elenco, para brigar por vaga, suar a camisa para quem sabe, né, conseguir uma chance no time titular, mas não, tá acontecendo tudo ao contrário. Por quê? Tá na cara, tá nítido. A 777 só está avisando lucro, só está avisando dinheiro. Espero eu que eu esteja errado e espero também que tenhamos melhores notícias nos próximas horas, próximos dias. Valeu, família, eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!